Ora, boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesta semana de Santa, né? Como se costuma dizer para os católicos, né? Ou para todos nós, ao fim e ao cabo. Ora bem, hoje faz 157 anos da morte de Allan Kardec. Não sei se já tinham reparado. Foi graças ali ao santo que pôs no grupo, é que lembrei. Deixa-se sentar as pessoas. E nesse funeral houve um discurso dito pelo Camilo Flammarion, que era o presidente do Observatório Astronómico de Paris, em Gévisy, em que ele disse, com muita propriedade, né, que Allan Kardec tinha sido o bom senso encarnado. Porque se a gente for de facto ver as obras de Allan Kardec, nós vemos que estão escritas com bom senso, não ultrapassam aqueles limites do bom senso. E ele, de facto, acho que merece todo o nosso apoio, porque será para sempre. Será ele que trouxe a luz ao mundo a abrir os nossos olhos e que, portanto, será uma pessoa que ficará, embora muito lentamente, mas ficará sempre a ser conhecido no futuro que nos espera, como aquele que nos trouxe até nós o iluminismo à luz do Espiritismo. Quanto à Semana Santa, o que é que nós celebramos? O que é Páscoa? A Páscoa era uma cerimónia pagã que se realizava já muito antes de Jesus Cristo, muito antes do êxodo dos hebreus do Egito, para celebrar o início da primavera, era o solstício. Era quando terminava o inverno, a época das mortes, da fome, das pestes, das doenças, e que começava o tempo a melhorar, a vir o sol, as plantas começavam a crescer, a florir e a dar riqueza e alimento aos seres, e então passaram a festejar o início do tempo de fartura nessa época. Depois, com a saída e o êxito dos hebreus do Egito, passou-se a celebrar essa fuga do Egito, né, para a Terra Santa, para a Palestina. Né? E então ainda hoje é celebrada como por eles, os hebreus, como essa parte do êxodo. A religião cristã, ao fim e ao cabo, adaptou-a e muito bem à morte de Jesus, à morte, àquilo que lhe fizemos à época, porque coincidiu ser na época dos festejos. Ora, quando aconteceu isso, Jesus foi na Sexta-feira Santa que foi crucificado, né? Que foi sepultado no túmulo que José da Arimateia emprestou, e no dia de Páscoa, que é o que a religião ocidentais agora proclamam, é a ressurreição. Ou seja, quando Maria Madalena se dirigiu ao túmulo com óleos para ungir o corpo e com perfumes, ela encontra o túmulo aberto e alguém se dirigiu a ela que ela não conheceu. E perguntou: onde é que vais? O que é que vais fazer? Mas ele já não está aí.
E aí então que ela conheceu que era ele, que era Jesus que estava ali. Ora, isso dá-nos logo a ideia de que Jesus, para ela não o conhecer, estava diferente. Estava a aparecer como espírito ou materializado ou visível. Pronto, o espírito visível. E foi logo dizer aos apóstolos. Porquê? Porque durante aqueles 3 dias, desde a crucificação de Jesus, foi o terror e o medo que ficou lá em Belém. Toda a gente se fechou em casa, com medo de serem acusados de estarem com ele. E até os próprios apóstolos se fecharam. Janelas e portas. Toda a gente ficou com medo de que os romanos os acusassem. Tanto é que o Pedro teve que negar 3 vezes. Não foi? E então estava tudo cheio de medo. E fechados. E Jesus apareceu aos apóstolos que janelas e portas fechadas, tudo fechado, mas ele apareceu-lhes à frente deles. Que eles também no princípio gostavam a reconhecer, mas depois reconheceram, mas ainda duvidavam. Tanto é que Tomé quis aí que certificasse com o dedo para ver se de facto era ele, não é? O que significa, como é que ela entrou num local todo fechado? Só podia ser em espírito, que atravessam as coisas. Não era um corpo carnal. E daí a dificuldade em eles próprios o reconhecerem. Mas já antes ele tinha preparado isto tudo, quando no Monte Tabor, né? Ele se reuniu com Moisés e Elias, não foi? E se transfigurou, diz nos Evangelhos que ele se transfigurou. Ele transfigurou-se. E aquilo foi uma reunião de espíritos entre eles. Porquê que ele foi falar com Moisés e Elias para combinarem o que é que ia acontecer a seguir. Porque ele já sabia o que é que lhe ia acontecer. E eles ficaram, como Jesus é o governador da terra, eles ficaram a substituí-lo. E então ele foi a falar com eles e a explicar o que é que os acontecimentos que viriam a ser, o que é que era necessário fazer. Já tudo isto estava previsto. Depois disso, depois de que ele ressuscitou em espírito, ele ficou 40 dias com os apóstolos. Já apareceu a Paulo, apareceu a mais 5.000, apareceu a vários. Ficou 40 dias. E os evangelhos não dizem o que é que ele ficou a fazer nesses 40 dias. Mas muita coisa ele teve a ensinar. Primeiro, quando ele apareceu aos apóstolos lá na casa fechada, ele chorou. Chorou por saber as dores e os sacrifícios que aqueles irmãos que iriam seguir e espalhar a boa nova por todo lado iam sofrer. E vocês sabem que os apóstolos todos foram uns crucificados, outros queimados, outros, não é? E ele sabia que eles iriam sofrer muito por isso também. E não só, e por nós todos. E o que é que ele teve a explicar? Ele deu logo uma antevisão do futuro da humanidade. E ele profetizou. Ao fim e ao cabo, dizer o futuro é profetizar, não é? Muitos pregarão em meu nome, mas poucos levarão a minha verdade. Construirão templos de ouro e mármore, mas negligenciarão o templo da alma. E não é o que se vê hoje muito. As pessoas gostam muito de templos ricos
Mas o templo que a gente deve cultivar é aquele que está cá dentro. E é aquele que a gente mais esquece. Nós vivemos muito para o exterior, para o materialismo, que é isto que ele quer dizer. Quando devíamos era olhar mais para dentro de nós, para nós próprios. Falarão em meu nome nas ruas, mas seus corações estarão longe de mim. Isto são profecias que ele próprio fez. E também deu sinais do fim dos tempos. O fim dos tempos, o que significa? Desta transição, desta saída da escuridão, das trevas para a luz, que estamos em transição para isso, atualmente. A evolução do planeta de provas e inspeções para a regeneração é isso mesmo. É a gente sair da escuridão em que andamos mergulhados no mal. O mal, ao fim e ao cabo, é a escuridão, que é superior ao bem. Para passarmos para que o bem possa reinar e ser superior ao mal. É como se a gente saísse da noite para o dia, da escuridão para a luz, do desconhecido para o conhecido, que é isso que nós tentamos no Espiritismo aprender, é conhecer. E o conhecimento é que é a luz. Vocês, com certeza, já devem ter reparado em algumas pessoas dizer: fez-se luz na minha cabeça. Descobri isto, fez-se luz. Está certo? E quais são os sinais que ele deu para os fins dos tempos? Quando o meu povo não reconhecer a minha voz, quando invocarem o meu nome, mas não me conhecerem, quando construírem monumentos à minha memória, mas ignorarem a minha presença, então sabereis que a escuridão caiu. As nações lutarão entre elas sem razão. Não é o que está a passar, pois não? Não. A sabedoria será desprezada e a tolice celebrada. Também não é o que está a passar, pois não? Nós vemos empolgar muito as coisas fracas, banais, aquilo que se devia até esquecer. Vemos até nas próprias televisões e tudo, empolgam o que não interessa e o que interessa nada. Os laços familiares se quebrarão, o filho trairá o pai, a filha a mãe. Também não se vê isso, pois não, nas notícias. Mentiras serão proclamadas como verdades e a verdade será enterrada em silêncio. E a gente vê isto todos os dias. Bem-aventurados os que sofrem em meu nome em silêncio, porque eu estarei com eles e não nas vossas catedrais. E Jesus diz que estará com aqueles humildes, porque ele sempre escolheu os humildes, até para andarem com ele os apóstolos. Não foi catedrais, ele não mandou construir catedrais, riquezas. Ele é contra isso. Isto faz-me lembrar aquela história do Carlos Torres Pastorino, que tem um livro chamado Minutos de Sabedoria, um livrozinho que uma pessoa às vezes consulta aqui por dia, umas recomendaçõezinhas que tem cada página. Ele era padre e trabalhava no Vaticano. Estava no Vaticano. E um dia o Gandhi queria ir ao Vaticano ter com o Papa, ser convidado, e o Papa não o quis receber porque ele não vinha de fato e gravata. Fato, para quem é brasileiro, terno e gravata. Né? Não o quis receber. E o Carlos Torres Pastorino escreveu lá no jornal, indignado, escreveu o seguinte: então, se Jesus Cristo viesse à Terra, o Papa não o recebia, porque ele não estava de gravata e terno, de facto.
E então foi expulso da Igreja Católica, foi excomungado e tornou-se espírita. E então faz-me lembrar isto. Não é nas riquezas, os pomposos do ouro, não é aí que está Jesus, não. Não é isso que interessa. Essas são as riquezas que são consumidas e que ficam na terra. Interessa é as riquezas da alma, aquelas que vão connosco, aquelas que produzem. Vosso corpo é um templo. E ele continua. Isto foram os ensinamentos que ele ficou a ensinar aos apóstolos nesses 40 dias. Vosso corpo é um templo. Sim, mas vocês não entendem o que isso significa. Vosso corpo é literalmente um espaço sagrado, onde o divino e a matéria se encontram. A gente só liga à matéria. Tem 3 níveis, e isto o Espiritismo, de facto, ensina isso. Corpo, alma e espírito. Nós costumamos dizer que é a Santíssima Trindade, que é a Santíssima Trindade é que é Deus, Espírito e matéria, não é? Mas corpo, alma e espírito, a gente costuma dizer perispírito e espírito, não é? Mas alma, não está errado. Alma, nós chamamos alma quando o espírito está encarnado. A alma da pessoa, é a maneira dela ser, é a personalidade dela. O corpo é terra e voltará à terra. Isso a gente compreende, não é? A alma é a vossa mente e emoções, a vossa vontade. Pode elevar-se ou não, ou estagnar. O Espírito é o sopro de Deus em vós, é indestrutível, eterno. É a minha presença em vós. Isto são os ensinamentos que ele deu. O trabalho da vossa vida é alinhar os 3. Nem só trabalhar para o corpo, nem só trabalhar para o espírito, nem só trabalhar para a alma. A gente deve não esquecer nenhum deles e tudo fazermos ter sempre isso em conta dos 3. Porque se nos ligarmos só para um, passamos a ser fanáticos. Bem, fanatismo. Quando o corpo obedece à alma e a alma obedece ao espírito, o espírito descansa no Pai. E então sois verdadeiros filhos de Deus Pai caminhando sobre a terra. Isto são ensinamentos que a gente não lê nos Evangelhos. Nos Evangelhos canónicos, não é? Quando orardes, não oreis apenas com a boca, diz ele. Que o vosso corpo se converta numa oração viva. Que a vossa respiração se ligue a mim. Que o vosso silêncio fale mais alto do que os sermões. Silêncio. Que o vosso silêncio fale mais que os vossos sermões. A verdade não precisa que acreditem nela. Ela existe independentemente da crença ou descrença nela. E agora nós encontramos no Livro dos Espíritos aquelas perguntas. Ora, a palestra é sobre a reencarnação e a justiça, não é? A reencarnação. E então Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Está a condizer com aquilo que Jesus Cristo disse. Está. Antes da nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Ele próprio escolhe o género de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Deus é tão bom que permite que quando a gente, antes de vir à Terra,
a gente possa escolher o que é que vamos ser, o que é que... Nem todos, atenção, nem todos, estamos a falar de uma forma geral, global. Há aqueles que não têm condições de saber o que é melhor para eles. E então esses, quando vêm à Terra, alguém lhes prepara o programa reencarnatório, mas antes de eles reencarnarem, é-lhes mostrado e é-lhes explicado o que é que eles vão passar. Depois também há os outros que são os compulsórios, as reencarnações compulsórias, aquelas que é necessário, que eles não têm mesmo condições de perceber nada, como dos ovoides. Espero que isto não seja um palavrão para muitos de vocês, ovoides. Ou seja, aqueles espíritos que estão deficientes espiritualmente, não é? Fisicamente. Espiritualmente que estão e que precisam de vir à Terra reencarnar forçosamente para conseguirem adquirir um corpo novamente normal. Para que a mente deles ganhe essa ideia do que é ter um corpo outra vez normal. Bem, se o espírito pode escolher o género de provas que deve sofrer, será que todas as tribulações e problemas foram previstos e escolhidos por nós antes de reencarnarmos? Todas não. Porque não previstes tudo o que vos acontece no mundo. Senão a gente estava aqui já com um determinismo, ou seja, não tínhamos escolhas, não tínhamos livre-arbítrio. Escolheste o género de provas, os detalhes são consequências das vossas ações. São os grandes acontecimentos os que influenciam o destino é que estão previstos. Ou seja, o que está previsto é, por exemplo, se quiser ser astronauta, já posso vir com essa previsão e poder vir a ser astronauta. Agora, os pormenores de chegar lá e o que acontece é que não. Mas, que se aquilo está previsto, será. É, como eu disse, a Santíssima Trindade, não é? Deus, Espírito e Matéria. Mas passamos à frente. E diz este escritor que a maior de todas as ignorâncias é rejeitar algo sobre o qual nada sabemos. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar que há muita gente e religiões que não acreditam na reencarnação. E deviam estudá-la primeiro para depois se pronunciar. A reencarnação na Bíblia, desde que a Bíblia foi organizada no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Niceia, foram incluídos só aqueles 4 evangelhos, mas havia 30 e tal evangelhos na altura. A encarnação era tida como certa, porque Jesus ensinou-a, não é? Jesus não disse a Nicodemos que tens que nascer outra vez. Não foi falar não disseram que João Batista era a reencarnação de Elias. Então a reencarnação está lá, é uma reencarnação, não é? Portanto, isso sempre foi ensinado e era tida como certa. Só que, e havia um bispo, no ano 547, havia um bispo que era o maior defensor da reencarnação, que era o Diógenes. E o imperador, na altura, porque isto tudo era organizado pelo imperador romano, tal como a Bíblia do Concílio de Niceia. Era a política que mandava nos bispos. Agora é que não, não é? Mas, no concílio em Constantinopla, resolveram retirar a crença da reencarnação. Porquê? Porque o imperador
casou com uma mulher que era a Diadora, uma meretriz, que tinha uma casa de meninas. Mas, como ela casou com o imperador gostava dela, ela não queria que se soubesse que ela que era a organizadora da casa de meninas e mandou assassiná-las todas. Mas como havia a crença da reencarnação, o que é que acontecia? E as pessoas teriam que pagar aquilo que fizeram aos outros, ela bem, eu então, se há reencarnação, eu vou ter de pagar por estas mortes todas que mandei fazer às meninas. Não. Falou com o marido, com o imperador, para proibir a reencarnação, a crença da reencarnação. E no Concílio de Constantinopla foi proibido a reencarnação para que a imperatriz não sofresse as consequências dos atos dela. E a partir daí, até hoje, pronto, retirou-se a reencarnação das crenças cristãs, da Bíblia. Pronto, mas avancemos. E é a vontade de Deus a que nos ajuda à reencarnação. Vocês já repararam? Eu, quando era pequeno e tudo, eu pensava disto. O sofrimento que uns têm, outros não, têm uma vida de lordes. Crianças que morrem cedo, pessoas com sofrimentos, doenças atrozes. Então Deus estava a ser bom. Deficientes, pessoas que nascem deficientes, Deus estava a ser bom. Se a vida é só uma, como é que pode ser? Deus, ao permitir a reencarnação, sabe que não é Ele que impõe. Essas duas nada somos nós, é que as semeámos antes e que as estamos a colher. E Ele não fica contente? Claro que não, da gente estar a sofrer. Ele queria que a gente seja feliz. Mas nós aqui ainda não sabemos ser felizes. Há crianças que se alimentam no lixo, não têm de comer, nós até deitamos comida para os baldes, deitamos fora, comemos demais, andamos gordos como eu, não é? Com a barriga grande, comer mais, está mal distribuída. E Manuel, que era o mentor do Chico, dizia: o ser humano devia ter vergonha de haver uma única pessoa no mundo que morresse à fome. Devia ter vergonha de estar na Terra, onde isso acontece. O Divaldo Franco conta que numa das reencarnações anteriores, ele teve uma filha chamada Ana e que se suicidou e era muito rebelde. E então, na vida que ele teve aqui, né, que ele desencarnou há pouco tempo, ela apareceu-lhe e disse: eu vou voltar, eu preciso de resgatar o mal que fiz. E eu preciso da tua ajuda. Então, muito bem. Então ela reencarnou e acabou por aparecer na Mansão do Caminho, que é a organização que ele recebe crianças desamparadas e mães. Né? Ela acabou por aparecer lá e ficar lá durante algum tempo. Mas com muitos problemas de saúde devido às consequências do que ela fez, do ato que ela tinha se suicidado, era muito má. Desencarnou cedo e disse o Divaldo Franco: ela não veio para ser feliz, ela veio para aprender a ser feliz. Calma, que é diferente. Ela veio para aprender a ser feliz. Ela desencarnou novamente cedo,
para resgatar o que tinha. E como nós sabemos que as crianças que os pais têm, que são espíritos que vêm do passado, devem ter uma certa atenção quanto à educação das crianças. A criança pode manifestar logo desde cedo bons ou maus instintos que traz das existências anteriores. É preciso estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho, e pede aos pais para analisarem e para se empenharem em combatê-los, em ajustar. É para isso que os pais têm crianças, aprender a ajustar, a ajudar a evoluir, a limarem os defeitos que trazem. É uma obrigação que temos. Não rejeiteis o filho que repela a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e nem foi o acaso que o enviou para vós. Porque quando se prepara uma reencarnação, é escolhido a família onde é que se vai nascer. Não é? Portanto, quando alguém morre, devíamos pôr aquela etiqueta, volte já. E quando alguém nasce, devíamos pôr a etiqueta, voltei. Porque nós nunca sabemos se na nossa família estamos a receber alguém que partiu já há alguns anos atrás. Não é mesmo? Porque muitas vezes voltam para a mesma família. O Divaldo Franco, mais uma vez, conta a história da irmã dele. Ele teve uma irmã que se suicidou, a Nair. Era uma irmã rica, tinha casado plantava cacau, portanto, uma pessoa rica, tinha dinheiro. Fazendeiro. Hã? Fazendeiro. Um fazendeiro, não é? Cacau, portanto, tinha muito. E então ela queria que o Divaldo Franco fosse estudar e que queria lhe pagar. Ela é que pagava os estudos dele. Mas, entretanto, um dia ele estava com a mãe e chega, naquela altura chamava o telegrama, uma espécie de uma carta, que a mãe não sabia ler, então o Divaldo, que era pequeno ainda, para ler. E o Divaldo foi a ler e dizia, lamentamos informar que Nair Franco se suicidou. Venham recolher os seus pertences. Mas ele não percebeu o que aquilo queria dizer. Olhou para a mãe e viu a mãe, era pequenina, curvar-se, a cara ficar hirta. E ele, o que é que se passa, mãe? Porque ele não tinha percebido. E disse, Nair matou-se. E aquilo foi um choque. Foi um choque para ele e para todos. Para a família toda. Diz ele que a mãe, a partir dali, nunca mais sorriu. Ele um dia, já com 18 anos, foi trabalhar, acho que foi para o Rio de Janeiro, e estava a trabalhar, ao fim de uma semana, é despedido. Porque a guerra tinha acabado, já não precisavam dele, e ele, como era o mais novo, era um dos que tinha que ser despedido. Aquilo foi para ele um choque, diz assim, eu agora vou voltar e toda a gente vai dizer que eu sou um fracassado, que não consegui dar um emprego, vou-me suicidar. E disse ele que foi a um elevador, chama-me elevador da Lacerda, não sei se estou a dizer bem se não, porque eu não estive lá. Acho que é um elevador que vai para uma montanha, para o sítio mais alto. Portanto, tem uma altura em que as pessoas se costumavam atirar de lá para se suicidar. E ele pensou mesmo, escreveu uma carta, meteu-a no bolso e chegou a meio do percurso da parte mais alta, vai à janela para saltar e de repente aparece-lhe a irmã, que se suicidou à frente dele desfigurada. Não faça isso, sou louco. Ele apanhou um susto tão grande que desmaiou e caiu para o lado de dentro.
Fosse para lá de fora, disse. Caiu para lá dentro. Diz que quando abriu os olhos e acordou, que estava tudo branco, as paredes brancas, lençóis brancos, pessoas vestidas de branco à volta dele. E ele, estou no céu! E a resposta diz que foi tão fraca que ele disse que nem queria repetir. Não, ainda estás na terra, ainda não foi desta que foste. Mais tarde, a mãe, passado 30 anos, a mãe desencarnou. Estava no desencarne, ele estava ao pé dela, ele parecia que ela já tinha desencarnado, de repente ela abre os olhos e diz, olha, voltei, estive com a tua irmã Nair, ela disse para eu vir para ir ajudar porque ela está a sofrer muito. Mas eu vou cuidar dela. E então desencarnou mesmo de vez. Mais tarde aparece-lhe a mãe, porque ele era, vocês sabem que ele era vidente, via também espíritos, era vidente. Ele tinha as faculdades mediúnicas, sei lá, tantas, né? Que lhe vai dizer, olha, Nair vai reencarnar. Livra-te de interferir na sua expiação. Mas eu vou conhecê-la. Vais. E até vais cuidar dela. E um dia estava na mansão do caminho e o porteiro chama-o e diz assim, venha cá fora, está aqui um caso muito grave. Uma senhora africana com uma criança nos braços, só pele e osso, a dizer-lhe, cuida da minha filhinha, ela está a morrer de fome. Então, mas não lhe dá a comer? Vou aos caixotes de lixo buscar cartão e faço sopa para lhe dar. E aquilo diz que chocou. Chamou o médico logo, puseram-nos logo a soro às duas, a alimentar. Como é que a sua menina se chama? Nair. Hã? Nair. É que antes dela nascer apareceu-me uma senhora com um cabelo branco, uma risca ao meio, pequenina, que disse, cuide da minha filha. Mas essa senhora é a minha mãe, disse o Divaldo. Então ele percebeu que estava ali a irmã. Cuidaram dela, disse que já tinha 2 anos, mas não parecia. A menina foi crescendo, trazia defeitos porque ela tinha-se envenenado. Isto passado já há mais de 30 anos, né? Atenção, porque ela tinha morrido. Ele foi estando com ela e ela era a única irmã que lhe chamava Didi. E um dia ele ia a passar e ela salta de uma janela baixinha onde estava, Didi, Didi, a chamar-lhe por nome que a irmã lhe chamava. Então, mas quem é que disse que me chamava Didi? Ele se lembra, Divaldo. Lembrava-se de, olha, eu vou morrer. E eu digo, vais, e eu também, todos nós também vamos. Mas eu vou morrer mais cedo. Vais. E sim, aos 6 anos, ela voltou, partiu novamente. Para que lhe fosse preparada agora uma reencarnação normal. Ela veio apenas expiar aqueles anos. Recuperar o corpo dela. Vejam como a justiça de Deus permite que tudo se reajuste novamente. E assim foi. Passado não sei mais quantos anos, ela volta e a mãe avisa e ele voltou a conhecê-la, mas aí já não há mais história, porque nasce depois de um casal normal, uma criança normal, e ele não quis que ninguém soubesse, para não interferir. Vamos passando à frente. Quais são os motivos dos renascimentos? Terminar
tarefas não concluídas. Vamos supor que alguém se suicida e que estava previsto ele ainda viver mais 20 anos. Pois ele terá de voltar aqui mais 20 anos para concluir o que lhe faltou. Mas podiam faltar só 5 anos. Ele ia voltar e teria vivido só mais 5 anos para ajustar o projeto que lhe tinha sido feito na reencarnação anterior. Depois, sim, na reencarnação seguinte já será uma reencarnação normal. Daí é que haja mortes, muitas vezes, que nem têm explicação, de crianças, de adultos, de repente, que acontece de repente. Há sempre motivos, a gente é que os desconhece para que isso aconteça. Terminar tarefas não concluídas, corrigir erros cometidos, despertar capacidades e desenvolver-se interiormente e espiritualmente, superar limites, romper barreiras, já serão mais provas, obter aprendizado em questões de maior amplitude, aprender, sempre, para ir avançando, aprender a amar sem posse ou apegos, superar medos, aprender a humildade, amar sua mãe e seus irmãos, ultrapassar certas ilusões e vícios e outros. Isto foi uma pesquisa que uma pesquisadora fez. A escolha da época. Vejam lá que até a época se escolhe para a gente desencarnar. Há indivíduos que participaram da pesquisa afirmaram que escolheram nascer na segunda metade do século XX, porque essa época possui um grande potencial de engrandecimento espiritual, um ponto de viragem para a consciência dos homens. E é verdade. É uma época mais rica nesse aspecto. Escolhi o século XX porque é um período de mudanças na Terra e elevação de níveis espirituais. São 4 as provas da reencarnação. As que provêm de espíritos que afirmam lembrar-se das suas vidas anteriores e nos anunciam a próxima vinda. Há, porém, muitas crianças a dizer que se lembram de vidas anteriores e até a conhecer os pais que tiveram ainda, que ainda estão vivos. Se a gente for à internet pesquisar, aparecem isso. As regressões de memória também nos dão essas provas. Atenção, não se devem fazer regressões de memória por qualquer motivo. As necessárias, as úteis. As fornecidas por jovens e homens que se lembram de ter vivido antes. E as decorrentes da existência de meninos prodígios. Então, onde é que esses meninos prodígios que chegam aqui e tocam piano, que a gente vê na internet pequeninos a tocar piano, quem é que lhes ensinou? Se não andaram aqui a aprender, já vinha com eles e outros assuntos. E acontece uma coisa, esses meninos prodígios, não sei se já repararam, quando chegam adultos deixam de ser prodígios. Esses são meninos prodígios porque até aos 7 anos ainda têm muita ligação com a parte espiritual anterior. A partir daí começam-se a integrar na vida de hoje e deixam, não temos conhecimentos de que depois em adultos eles continuem a ser gênios. Não sei se já repararam nisso. E Divaldo Franco conta uma outra história sobre a reencarnação que eu achei muito interessante, que é, um dia ele estava no centro espírita a atender de noite e vê chegar um senhor com uma menina num colete de forças e 2 guarda-costas com ela. E muito estressados, aquele que parecia ser o pai, era o pai da menina, muito estressados, a querer passar à frente. E o Divaldo estava a atender uma senhora, e ele queria passar à frente. E o Divaldo viu aquilo e disse, aguarde pela sua vez. Mas isto é um caso urgente, dizia o homem. Também esta senhora que aqui está é um caso urgente. É urgente para si o seu caso. E desta senhora também tem o seu caso. Cada um é urgente para cada um. Portanto, aguarde a sua vez, por favor. Bom, é este sempre muito ansioso, muito atarefado, mas teve que esperar que o Divaldo atendesse a senhora.
Atendeu, e ele então, não pode chegar aqui, dizia o pai dela. E eu Divaldo, olha, ainda quer que eu vá lá. Não vai. Olha, não, disse o Divaldo assim. Não, porque se eu for aí, os espíritos não vão, eles estão aqui. E então o homem passou-se logo a vir. E chegaram lá à frente, entraram ao pé do Divaldo, e o Divaldo, por favor, desamarrem a menina. E o Divaldo, por favor, desamarrem a menina. E os guarda-costas, não, que se a gente a desamarra, ela parte isto tudo. Você nem imagina a força que ela tem. E o Divaldo, faz favor, isto é a casa de Jesus, não quer ninguém amarrado. Olha, só se for a sua responsabilidade. É a minha responsabilidade. Desamarrem a menina. E eles começaram a desamarrar a menina. Começaram a desamarrar a menina. E vai ela assim que se sentiu desamarrada, avança para o Divaldo de punhos fechados. E o Divaldo assim, oh, agora é que eu vou pagá-las todas. É agora que eu vou levar. E vê que a menina estava a ser comandada por um espírito. E ele, calma, irmão, calma, para o espírito. E o pai que ouviu disse assim, não é irmão, é irmã, é uma menina. É uma menina. Não... E ele, está bem, não se preocupe. Ó pai, porque eles não viam o espírito, não sabiam para quem é que Divaldo estava a falar. Calma, irmão, calma, vamos conversar. E o espírito então acalmou e não chegou a fazer com que a menina lhe batesse. Então o que é que se passa? O que é que foi? E o espírito então mentalmente começou a conversar com Divaldo e a dizer, este homem, pai dela, a minha mãe e eu trabalhávamos para ele, vivíamos lá trabalhando para ele. Minha mãe morreu, eu fiquei lá e ele explorou-me até ao último, não me pagava, fazia-me trabalhar, fez de mim um desgraçado, apanhei tuberculose, morri por não ter sido acompanhado medicamente. Eu odeio este homem matou-me, desgraçou-me a minha vida toda. Mas como eu não lhe consigo chegar, um dia eu vi que ela que respondia ao que eu queria fazer, ela fazia, então eu uso-a para chegar a ele. E então o pai contou que de facto a menina começou assim um dia que lhe batia mesmo. Por isso aqui a tinham de pôr, e tiveram que internar num hospício, e com um colete de forças que a trouxeram. Os médicos não encontravam problema nenhum, disseram para ele, olhe, a gente ouviu falar num tal Divaldo, vá lá, talvez ele resolva, vá lá até com ele. E eles então vieram com os guarda-costas e com a menina. E então o espírito foi falando, foi desabafando com o Divaldo, foi se tornando mais suave. E eu, mas meu irmão, você para que é que anda a vingar-se? Você devia agora tratar da sua vida, não se preocupar com isso. A sua mãe, não sei da minha mãe, não sei. E aparece-lhe a mãe ao lado dele, espírito. E ele não a vê. Devido àquela ira de vingança, ele não consegue ver a mãe que está no outro patamar espiritual. Mas estava ao lado dele. E o Divaldo diz-lhe, olha, a sua mãe está aqui. Eu preciso que você se acalme para poder ver, que se concentre, que alivie essa tensão que você tem. E ele começou a respirar fundo e tal, começou a dizer assim. E ele então começou a respirar e começou a ver lentamente a mãe. E começou a ver o vulto da mãe, ela tornar-se mais nítida e desmaiou. E a mãe agarrou, amparou e levou.
Ah, mais tarde, esse senhor começou a frequentar a casa espírita, tornou-se amigo de Divaldo, porque ele resolveu o problema. Mas antes disso, isso foi resolvido, a menina ficou calma, e ele vai, pronto, agora podem voltar para casa. E dizem os guarda-costas, e agora, o que é que a gente vai dizer lá no hospício? A verdade. Se a gente diz a verdade, nós é que ficamos internados. Não nos deixa sair lá. Então, o que é que vocês querem? Bem, ele tornou-se amigo, a menina foi crescendo, foi frequentando a casa espírita também, também a mãe. E um dia chega ao pé de Divaldo, olha, os espíritas podem namorar? E o Divaldo, podem, claro que podem. Tem namorico? Tenho. Então, vejam lá, olha, trago. Diz o Divaldo, eu queria era ver como é que ela era, ver se era. Trago, porque também precisa de aprender isto, ver se está tudo bem, para as coisas darem certo e tal. E pronto, e desgostou até do rapaz, casaram. Passado pouco tempo, a menina chegou ao pé dele, estou grávida. E o Divaldo, já sei, já sabe, já. E eu digo, não lhe disse, mas disse o Divaldo, e até sei quem é o espírito que ia reencarnar nela. Era precisamente o espírito que se chamava Celso, o tal espírito. Ia reencarnar como filho dela. Para quê? Em vez de continuarem a ser inimigos, passassem a se amarem um ao outro e a gostarem um do outro. E para ajustar, para ele se começar também a sentir bem naquela família alguém que o amasse, que não foi amado pelo pai dela. Passaram lá do tempo, o menino, pronto, foi crescendo, começou a andar, e um dia o avô do menino chegou ao pé de Divaldo, Divaldo, o meu neto é alguém importante. E o Divaldo, é. Não será um dos apóstolos de Jesus? E o Divaldo assim, pois barradores ninguém é, não é? Todos querem ser alguém, portanto, barradores ninguém quer ser. Bem, mas há uma coisa que eu não entendo. Ele tanto é carinhoso comigo, abraça-me, dá-me beijos e tudo, como outras vezes dá-me pontapés, caneladas e morde-me. Porque eles não sabiam quem era, não é? E eu digo, pois, coisas do passado ainda remanescentes. Às vezes bem lá ao consciente, e ele atua ainda com ódio. Por isso é que muitas vezes o que a gente tem na família é que filhos que se dão mal com os pais, ou com os tios, ou com isto ou aquilo, pode haver casos de vidas passadas. Era o caso daquele menino, que eles não têm consciência disso. Mas estão aqui para reatar e para se amarem. É assim que a justiça de Deus funciona. Dá-nos todas as oportunidades e formas de que as coisas voltem a funcionar como devem, com amor, que se ajustem. Porque, como dizia Divaldo, a gente não está aqui para ser felizes, estamos aqui a aprender para ser felizes. E é isso que a gente é que está a fazer. Por isso é que não somos ainda perfeitos. Estamos aqui para evoluir. E quanto mais evoluído é o espírito, mais feliz ele é. Portanto, nós podemos fazer uma avaliação de nós próprios. Eu sou infeliz, sou feliz, sou infeliz, sou um espírito ainda baixinho. Já sou feliz, já tudo bem, já sou um espírito mais elevado. Podemos fazer o nosso próprio juízo. Mas, muitas vezes, os nossos problemas também, às vezes, são problemas desnecessários. A vida é uma sucessão de problemas. É ou não é? Nós temos um problema, resolvemos, aparece outro. Está sempre. Resolvemos aquilo, aparece outro. É ou não é? E às vezes aparece um problema grave.
de difícil solução. E a gente não sabe como é que há de resolver aquele problema. E pá, como é que eu vou resolver isto? Não sabe como. Anda e aquilo dá-lhe cabo da cabeça. Sabe o que é que acontece muitas vezes? Aparece outro ainda pior. Epá, acontece-me tudo. A mim. Agora ainda, já tinha aquele problema, agora ainda aparece outro pior. A gente concentra-se a resolver o pior, todos, e esquece o outro, e ficou resolvido. Sem ser preciso fazer nada. E andámos a chatear tanto com aquele problema, e afinal ele resolveu-se. Porque deixámos de prestar atenção. Tudo está naquilo que a gente rega. Como o agricultor rega as plantas para elas crescerem. É aquilo que a gente cultiva. Tudo está na nossa mente. Se a gente se foca na dor e no mal, a gente está a regar o mal para que viver e vivemos nele. Vivemos mergulhados nesse mal, na negatividade da nossa mente. Mas se a gente se foca com uma mente, andar para a frente, livre, aberta, positiva, a gente começa a viver na positiva. Só há duas situações para os espíritos. É a gente viver na dor ou ajudar aqueles que sofrem? Qual é que a gente prefere? É sermos os necessitados ou aqueles que ajudam os necessitados? A gente prefere ser aqueles que ajudam os necessitados, não é? Então, se a gente tem dor, temos de passar a ajudar os necessitados para viver nesse ambiente. A solução é essa. É essas as soluções que Jesus nos queria sempre ensinar. Amar até os nossos inimigos. Não é para que a gente sejamos uns coitadinhos dos nossos inimigos, uns palerminhas, não. É para que a gente não faça mal a nós próprios. Porque nós é que somos o nosso maior inimigo. E é isso que ele nos quis ensinar. E como já passa da hora, fico por aqui. Portanto, lembremos nesta Páscoa o que é que fizemos a Jesus e o que é que ele nos fez para merecer aquilo que a gente lhe fez. E que a Páscoa seja para todos vocês uma Santa Páscoa.